Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática. Eu sou Orestes e a gente vai fazer hoje uma revisão para o vestibular da ACAF, pensando aí na prova de 2018, primeiro semestre, que acontece no dia 19 de novembro de 2017. Eu quero que você fique atento, nós temos uma série de relações aqui e eu tentei fazer uma revisão o mais completa possível, né? Ou pelo menos trabalhando tópicos com boa relevância de forma geral. Eu quero que você comece observando comigo. Vamos começar falando de análise combinatória e eu quero que você veja o seguinte, dá uma olhada. 10 vagas de estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Então, olha comigo, exercício número 1. Nós temos lá, pessoal, 10 vagas de estacionamento, certo? 10 vagas de estacionamento que serão ocupadas por 3 carros pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Então, olha comigo, são 3 carros pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Se a gente pensar nessa história, deixa eu colocar aqui 1 branco. Se a gente pensar nessa história, eu quero que você observe uma coisa importante. Quando nós trabalhamos com essa relação, a gente precisa notar que quantas vagas a gente tem? Professor, nós temos 10 vagas. E quantos carros? Nós temos, olha só, 6 carros. O que eu preciso fazer nesse caso é, eu não consigo trabalhar carros para vagas, porque eu tenho menos carros do que vagas. Se eu pensar na distribuição de carros para vagas, eu teria que quebrar esses carros em pedaços para que eles pudessem ocupar as 10 vagas. Então a gente inverte a abordagem nessa história, e quando a gente inverter a abordagem, você vai me dizer o seguinte, olha, eu tenho 10 vagas, e estas 10 vagas do estacionamento serão ocupadas por o quê? Serão ocupadas por 6 carros com estas considerações. E se eu tenho 10 vagas que vão ser ocupadas por 6 carros, quer dizer que 4 das vagas vão permanecer o quê? Vão permanecer vazias. Então, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, o que nós temos aqui é uma permutação, olha bem, uma permutação de 10 carros para ocupar o quê? Uma permutação de 10 vagas que serão ocupadas por o quê? Serão ocupadas por 1 carro branco, 2 carros vermelhos, 3 carros pretos e 4 espaços vazios. Então, você quer ver uma coisa? É uma permutação de 10 com 4 repetições do espaço vazio, que pode ficar trocando entre aspas de lugar, com 3 repetições do carro preto e 2 repetições do carro vermelho, 1 carro branco só, não vai configurar repetição aqui. Em outras palavras, você tem o quê? Uma permutação de 10 vagas, aonde 2 dos carros que ocupam elas são vermelhos, 3 são pretos e 4 vagas estão vazias. Em outras palavras, isto vai nos dar 10 fatorial dividido por 4 fatorial que multiplica 3 fatorial que multiplica 2 fatorial. Ou seja, permutação de 10 com 4, 3 e 2 repetições é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tudo isso dividido por 4 fatorial. E me responda uma coisa, o que é 3 fatorial? Professor, 3 fatorial é 3 vezes 2. Então, eu vou por aqui 3 vezes 2, que vai nos dar 6, que multiplica 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, a gente vai dizer que é simplesmente 2. Em outras palavras, 4 fatorial com 4 fatorial a gente vai simplificar. Na sequência, 6 com 6 a gente vai simplificar. E aí, você quer ver uma coisa? Olha comigo. Permutação de 10 vagas com 4, 13 e 2 repetições é igual a 10 vezes 9, 90, vezes 8 vai nos dar 720, 720 vezes 5 vai nos dar o quê? 720 vezes 7 vai nos dar o quê? 5.040. 5.040 vezes 5 vai nos dar o quê, pessoal? 25.200 dividido por 2. Certo? 25.200 dividido por 2 vai nos dar exatamente 12.600 maneiras distintas de organizar esses carros em 10 vagas, conforme as condições que nós vemos aqui. A alternativa correta
letra A, ok? Alternativa correta, letra A. Você tem aí, se não baixou ainda, tem link para baixar a lista de exercícios e nós também vamos colocar à sua disposição uma lista maior de exercícios tratando de ideias parecidas com o que a gente já falou, para que você possa fortalecer esse raciocínio. E eu tenho uma surpresa sendo preparada, vou lhe informar nos próximos dias do que é que a gente vai fazer, certo? Vai ser no sábado que antecede a prova do Enem, fique atento. Essa é a primeira questão que nós temos aqui, legal? Agora, eu quero que você dê uma olhada, deixa eu colocar aqui no ponto questão número 2, e ela me diz o seguinte: um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres, então dá uma olhada, questão número 2, nós temos um grupo formado por 8 homens e 5 mulheres, certo? Um grupo formado por 8 homens e 5 mulheres. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila conforme a figura abaixo. Então, olha só, a fila que ele coloca, eu vou colocar ela aqui do lado, a fila que ele menciona tem lá, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, olha só, eu tenho espaços aqui para colocar 8 pessoas, né? Perceba, quantas pessoas nós temos ao todo? Nós temos ao todo 8 homens e 5 mulheres. O enunciado continua. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila, conforme essa figura que você está vendo aqui, de modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Você quer ver uma coisa? Nas posições 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos o que, pessoal? Nós temos apenas mulheres. De acordo com o enunciado, as posições 1, 2, 3, 4 e 5 são reservadas às mulheres. E as posições 6, 7 e 8 são para os homens. Então, olha só, posições 6, 7 e 8 destinam-se aos homens. Aí eu quero que você observe o que é que vai acontecer. O enunciado continua nos contando o seguinte: quantas formas possíveis de fila podem ser formadas obedecendo essas restrições? Perceba uma coisa, quando eu te digo essa ideia, se eu estou te perguntando quantas formas diferentes eu posso formar, quer dizer que Maria e Ana é diferente de Ana e Maria, porque vão ser filas com distinções, né? Quando eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, eu estou construindo uma estrutura aonde o que acontece, a ordem das pessoas acaba sendo relevante. Me responda, quantas mulheres nós temos, professor? Nós temos 5 mulheres para colocar em 5 lugares. Lembra de uma coisa importante, quando o número de elementos é igual ao número de lugares, a única coisa importante é o quê? É a ordem dos elementos. Então dá uma olhada. Eu tenho, pessoal, 5 mulheres. Para colocar em 5 lugares, eu vou ter o quê? Uma permutação de 5. 5 mulheres para pôr em 5 lugares, permutação de 5. E dá uma olhada aqui comigo. Nós também temos o quê? Olha, nós temos 8 homens para ocupar 3 lugares. Em primeiro lugar, como eles estão dispostos numa fila e essa fila está ordenada, tem número de posição nessa fila, ordem é importante? Ordem é importante. Agora, para pensar, quantos homens há nesse grupo? Professor, existem 8 homens para ocupar 3 lugares. Tem ou não tem mais elementos do que lugares? Se tem mais elementos do que lugares, a natureza é importante. Significa dizer que importa a ordem, importa a natureza? Isso vai me dizer que nós temos um arranjo, olha só, um arranjo de 8 homens para 3 lugares. Se você pensar nessa história, você vai me dizer o seguinte, olha, a fila é formada por 5 mulheres e, logo em seguida, 3 homens. E se eu vou usar E, pessoal, a gente vai multiplicar essas duas ideias. Consequentemente, dá uma olhada. Permutação de 5 vale 5 fatorial. E dá uma olhada comigo. Arranjo de 8, 3 a 3. Arranjo de 8, 3 a 3 é a mesma coisa que 8 fatorial dividido por 8 menos 3, que vai nos dar 5 fatorial. Então, 8 fatorial sobre 5 fatorial. Em outras palavras, nós temos aqui, olha só, 120, que multiplica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial,
dividido por 5 fatorial. 5 fatorial e 5 fatorial, a gente vai cortar. O que a gente vai fazer aqui? Pensa comigo. Se nós multiplicarmos, né? Quanto é que dá esse produto? Pessoal, assim, se você tem o produto pronto, se você já viu essa multiplicação, se você lembra dela, se fez o cálculo rápido, mas isso não te causou problemas, você vai direto no cálculo rápido. Mas se por acaso você, putz, mas quando será que é não sei o que, e fica lá e perde tempo, não perca tempo. Quer ver uma coisa? Contas básicas. 120 vezes 8 nos dá 960. 960 que multiplica 7 vezes 6 dá 42. Então vou por aqui, ó. 960, vou até escrever. 960 que multiplica 42. Para facilitar mais ainda a nossa vida, deixa esse zero quietinho lá e põe aqui para mim, ó. 96 que multiplica 42. 2 vezes 96 vai nos dar 192. 4 vezes 96, ó, 4 vezes 6 vai dar 24, vai 2. 4 vezes 9 dá 36, 36 com 2 vai nos dar 38. Consequentemente, eu tenho 2, eu tenho 13, vem 1 aqui, vai nos dar 10, vem 1 aqui, vai nos dar 4, vai nos dar, então, 40.320 maneiras diferentes de desenvolver essa ideia. A alternativa correta, pessoal, é letra C na questão número 2, certo? A alternativa correta é letra C. Dá uma olhada. A gente teve permutação com repetição, onde eu às vezes tenho que inverter a lógica disso. Nós vimos boas questões na prova do Enem sobre essa ideia, né? Daqui a alguns dias a gente começa a publicar as questões do Enem passo a passo, com calma, para que você veja como as coisas funcionam. E olha só, nós também tivemos arranjo colocado, lembra? Quando eu falo de permutação sem repetição ou de permutação com repetição, a única coisa importante é o quê? É a ordem dos elementos. Quando eu falo de arranjo, importa a ordem e natureza dos elementos. E se por acaso o exercício for um caso em que a única coisa importante é a natureza, aí a gente vai usar o quê? A gente vai usar uma combinação, certo? Vamos usar uma combinação. Legal? Essas são as questões número 1 e número 2. Eu quero, enquanto eu apago, te lembrar que você tem aqui na descrição do vídeo uma lista com estes e outros exercícios para que você possa praticar e desenvolver essa ideia. E, além disso, nós teremos no sábado à noite um momento especial para pensar no que vai aparecer nessa prova no domingo, ok? Legal? Agora, dá uma olhada comigo, eu quero te falar a respeito da questão número 3, e a questão número 3 vai me contar o seguinte. Diz assim: um programa de auditório tem um jogo chamado Porta Premiada, que funciona da seguinte maneira. Primeiro, existem 3 portas, né? Há 3 portas. Uma tem prêmio e 2 portas estão vazias. Então, pensa comigo. 3 portas. Exercício número 3. Nós temos lá, pessoal, porta 1, porta 2, porta 3. Uma delas está premiada, uma está vazia. Me responda uma coisa. Qual a probabilidade de uma porta premiada? Professor, a probabilidade de uma coisa é o número de casos favoráveis, ó. Probabilidade da premiada. Uma chance em 3, o que é aproximadamente 33,3333%. Pergunta: qual é a probabilidade de uma porta vazia? A probabilidade de uma porta vazia é de 2 em 3, ou o dobro da ideia anterior, que vai nos dar aproximadamente 66,6666666%. Então, probabilidade, são 3 portas. Uma das portas é premiada, uma chance em 3. Outras 2 portas são vazias. Chance de que você eventualmente escolha uma porta vazia, 66%. Maravilha. O enunciado continua. O apresentador pede para o convidado que escolha uma das portas. Aí você vai dizer, legal, eu sou o apresentador, você é o convidado. E eu te digo, escolhe uma porta. Você vai me dizer, professor, se eu vou escolher uma porta, chance de eu escolher uma porta premiada, 1 em 3. Chance de eu escolher uma porta vazia, 2 chances em 3. O que tem mais chances de acontecer? Tem mais chances de que você escolha uma porta vazia, ok? 66% de chances. Agora, terceiro passo. Após a escolha, o apresentador abre uma das 2 portas não escolhidas.
Como o apresentador que sou eu, sei o que tem atrás das portas, eu vou lá e abro sempre uma porta vazia. Pensa comigo, é assim, tem 3 portas. Quando eu penso nas 3 portas, uma é premiada e as outras 2 são vazias. Se você escolher a porta premiada, eu abro qualquer uma das outras. Se você escolher uma porta vazia, eu abro a outra porta vazia. Ou seja, eu, apresentador, depois da tua escolha, sempre vou abrir uma porta vazia. Legal? Agora, continuando com a ideia. Depois de aberta uma das portas, que é a porta vazia, o apresentador pergunta para o convidado, que são vocês, se vocês querem trocar de porta ou não. Finalmente, abre a porta do convidado para verificar se ele ganhou ou perdeu. E aí o enunciado continua nos contando o seguinte: analisando o jogo de forma puramente probabilística, não tem percepção, não tem nada, é só probabilidade aqui, só matemática. Verifique qual ou quais das estratégias abaixo tem a maior probabilidade de vencer o jogo. Eu vou te contar como é que é essa história. Essa história é baseada num programa de TV americano, e esse programa de TV americano consistia basicamente no seguinte: você entra no programa, tem 3 portas. Uma premiada, 2 vazias, ou com alguma coisa irrelevante. Quando você pensa nessa história, na hora que você entrou no programa eu te disse, escolhe uma porta. Chance de você ter escolhido a porta boa, 1 em 3. Chance de você ter escolhido uma porta ruim, 2 em 3. Quer dizer que a chance de você escolher uma porta ruim é de 66%. Escolhida a tua porta, seja lá o que for, eventualmente pode ser boa, eventualmente pode ser vazia. Escolhida a tua porta, você vai lá e eu, que sou o apresentador, elimino uma das portas vazias. Então agora, em tese, sobrou uma porta vazia e uma porta premiada. E aí, vamos às alternativas das estratégias que eu tenho aqui. Após escolher a porta, não deve trocar ela até o final do jogo. Para pensar. Você fez a tua primeira escolha. Eu sou o apresentador e eu te disse, certo, agora, você escolheu uma porta, eu abri uma porta vazia. Você quer trocar de porta ou você quer manter a porta que você escolheu no começo? Pensa só, a chance de você tenha errado a porta no primeiro momento é o dobro da chance de ter acertado. Consequentemente, você, se tiver chance, ao trocar de porta, muito provavelmente, não é garantido, mas é maior a chance de que você esteja trocando para a porta premiada no caso, certo? Continuando, então, eu diria que a primeira estratégia, não trocar em hipótese alguma, é uma estratégia furada, joga isso fora. Estratégia 2, todas as probabilidades são iguais, não há estratégia melhor que a outra, ou seja, tanto faz trocar ou não a porta. Errado, porque quando você faz a primeira escolha, a escolha errada é muito maior do que a certa. Então, é provável que na primeira escolha eu escolha uma porta vazia. Se me derem chance de trocar, e eu sei que agora tem uma vazia e uma boa, é mais provável que eu esteja trocando para a porta premiada. Olha só, item 3, a melhor estratégia é sempre trocar de porta. Sim, matematicamente falando, você vai dizer, mas se o cara pode ter escolhido a certa na primeira? Pode, mas a probabilidade disso acontecer é 1 em 3. Se a gente pensar na probabilidade de ter escolhido a porta errada primeiro, eu lhe diria que, matematicamente falando, ele deveria trocar de porta, né? A gente tem um vídeo aí para ser gravado que vai falar essa ideia, analisar essa mesma ideia, né? Através do programa do Silvio Santos, que é topa ou não topa, mas a gente fala disso mais pra frente. Agora, dá uma olhada então. A única alternativa correta nesse caso é o item 3, ok? Única alternativa correta é o item 3. Vamos lá. É um exercício mais geral, mas ele está trabalhando principalmente com a interpretação de uma probabilidade condicional. Então vale a pena ficar atento a isso. Agora, dá uma olhada comigo. Questão número 4 é uma questão abrangente e ela vai te dizer o seguinte: todas as proposições estão incorretas, exceto, né, a CAF tem uma moda de tratar ideias desse jeito aí. Vamos dar uma olhada no que acontece aqui. Todas as proposições estão incorretas, exceto, veja, a partir de 2017, as placas de veículos deveriam ter mudado no Brasil. Não mudaram ainda. O novo modelo de placas, no padrão do Mercosul, terá sempre 4 letras, olha comigo, questão número 4, nós teremos 4 letras.
Então, questão 4, teremos 4 letras e teremos, pessoal, 3 algarismos, ok? 4 letras e 3 algarismos. E aí o enunciado continua dizendo o seguinte, conforme a figura, eu vou colocar a figura aqui para você ver do que a gente está tratando lá. Então, conforme você vê na figura, eu tenho 4 letras, B, E, E, 4, R, 2 e 2, mas note uma coisa, não importará mais a partir de agora qual a ordem dessas letras. Eu vou pegar e vou te dizer o seguinte, olha, eu poderia ter uma placa que era A, LX, 1, O77. Uma placa com 1, 2, 3, 4 letras. Eu vou trocar esse O aqui para não confundir a nossa vida. Eu vou colocar aqui um S. Então, ALXS, 4 letras, 1, 2, 3 algarismos. Isso é o que a gente tem aqui. Me responda uma coisa. A grande questão é, de acordo com o novo sistema, ele vai dizer o seguinte, com o novo modelo, considerando um alfabeto com 26 letras, então olha só, eu vou usar 4 letras de um alfabeto de 26 possíveis e vou usar 3 algarismos de 10 possíveis. Né? Quem são os 10 algarismos, pessoal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, dá uma olhada... serão possíveis mais de 450 milhões de combinações. Serão possíveis mais de 450 milhões de combinações. Deixa eu te mostrar uma coisa importante nessa história que é. Quando eu pensar nessa ideia, me responda uma coisa. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra? 26 possibilidades. Me diz uma coisa, letras podem ser trocadas... podem ser repetidas as letras numa placa? Podem. Tanto que, olha o exemplo aqui de novo. No exemplo que eu tenho no exercício aqui, eu tenho E e E repetido. Então, olha só. Para a segunda letra, eu tenho 26 possibilidades. Para a próxima letra, eu tenho 26 possibilidades. Para o primeiro algarismo, eu vou ter 10 possibilidades, poderia ser 0. Para a próxima letra, eu vou ter 26 possibilidades. Para o próximo algarismo, 10 possibilidades. Para o próximo algarismo, mais 10 possibilidades. Então, olha só, 10 possibilidades. Como a placa é formada por letras e algarismos, a gente vai multiplicar isso tudo. Mas a minha pergunta para você agora é a seguinte. Quando a gente ponderar sobre essa ideia, dá uma olhada no seguinte. Eu tenho quantos elementos ao todo nessa placa, professor? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Legal. O número de maneiras de usar cada um dos elementos está aqui. Mas me responda uma coisa. Se eu tenho 7 elementos, eu não vou ter 4 repetições de letra e 3 repetições de algarismo em qualquer um dos lugares? Vou. Então, quer ver uma coisa? É este produto multiplicado pela permutação de 7 elementos, com 4 repetições de letra e 3 repetições de algarismo. E aí você vai me dizer, professor, mas espera... Se a gente pensar nessa história, a gente tem que pegar, já coloquei, 26 possibilidades para a primeira. Agora, esse A poderia estar aqui, aqui ou aqui, em qualquer lugar. E aí a permutação está considerando a nova disposição dessa história. Se a gente levar esse raciocínio em conta, você vai me dizer que eu teria permutação de 7 com 4 e 3 repetições, que multiplica, olha comigo, 26, 26, 26, 26... vai nos dar 26 elevado à quarta, que multiplica 10, 10 e 10, que vai nos dar 10 elevado ao cubo, ok? Que vai nos dar 10 elevado ao cubo. Agora, pensa comigo no seguinte. Permutação de 7 com 4 e 3 repetições, vou calcular aqui embaixo, vai me dar 7 fatorial sobre 4 fatorial que multiplica 3 fatorial. Isto é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial, que é 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial, que vale 6. Certo? Que multiplica 3 fatorial, que vale 6. Em outras palavras, 4 fatorial e 4 fatorial a gente simplifica. 6 multiplicando e 6 dividindo a gente simplifica. Ou seja, permutação de 7 com 4 e 3 repetições é igual a 35, ok? Existem 35 maneiras de ponderar sobre essa ideia. E aí você vai por aqui, Então nós temos 35 que multiplica, pessoal, 26 elevado à quarta. Deixa eu te contar uma coisa.
26 elevado à quarta é a mesma coisa aqui, deixa eu usar esse espaço aqui atrás, 26 ao quadrado vale, pessoal, 676, certo? 26 ao quadrado vale, 26 ao quadrado vale 576, certo? Vamos por aqui, né? Por garantia, fiquei na dúvida agora. 6 vezes 6, que vai nos dar 36, vai 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3 vai nos dar 15. 2 vezes 26 vai nos dar 52, vai me dar 6, vai me dar 7, vai me dar, 676. Então, pensa só. Se 26 ao quadrado é 676, quer dizer então que 26 na quarta é 676 que multiplica 676, que eu vou fazer aqui, ó. 676 vezes 676. Pensando nessa história, 6 por 6 dá 36, vai 3. 6 por 7 dá 42, com 3 dá 45, vai 4. 6 por 6 dá 36, com 4 vai nos dar 40. 7 vezes 6 vai nos dar 42, deixa eu limpar isso aqui. 7 vezes 6 vai nos dar 42, vai 4. 7 vezes 7 dá 49, com 4 vai te dar 53, vai 5. 7 vezes 6 dá 42. 42 com 5 vai nos dar 47. E eu vou ter, né, 6 vezes de novo. Vai me dar 6, vai me dar 5, vai me dar 0 e vai me dar 4. Olha só, a gente tem o que aqui, pessoal? A gente tem 6, a gente tem 7, temos 9, depois a gente tem 11, temos 16, vem 1 aqui que vai nos dar 5 e aqui vai nos dar 4. Quer dizer que nós temos só aqui, pessoal, 456.976 vezes 10 na 3, que é 1.000. Então, olha só, eu vou ter 35 que multiplica 456.976 vezes 10 na 3, que é um 2, um 3, 3 zeros estão colocados lá. Só uma coisa, sem o 35, isso daqui já me dá quanto? Professor, sem o 35, isso já nos dá 456 milhões de novas placas. Ou seja, é ou não é verdade que nós teremos um número maior do que 405, são por isso mais de 450 milhões de combinações. É verdade, mais de 450 milhões de combinações. Com certeza. Letra A, pessoal, é o item verdadeiro nesse caso. Se fosse na prova, você achou letra A com certeza como verdadeiro, você matou o exercício. Agora, dá uma olhada comigo no exercício, na alternativa B. A questão B vai dizer o seguinte, deixa eu ocupar o espaço aqui, ó. Questão B. O número de anagramas da palavra atleta. Olha só, atleta. Pessoal, se a gente parar para pensar em atleta, atleta é uma palavra que tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, é uma permutação de 6, né? Falou em anagrama, a gente vai falar de permutação, a não ser que seja um anagrama que começa com tal coisa, a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas só falou anagrama, provavelmente é permutação. Uma permutação de 6 letras com, pensa comigo, eu tenho 2 repetições da letra A e eu também tenho, olha só, 2 repetições da letra T, ok? 2 repetições do A e 2 repetições do T. Então é uma permutação de 6 letras com 2 repetições do A e 2 repetições do T. O que vai nos dar, pessoal, o que exatamente? Olha, vai me dar 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Permutação de 6 com 2 e 2 repetições é igual a, olha comigo, 6 fatorial vale 720. 720 dividido por 2 fatorial é 2 vezes 2, que vai dar 4. 720 dividido por 4, pessoal, vai nos dar 180 e não, cadê? 720, como ele falou. Então, letra B, evidentemente, é um item falso, ok? Letra B é falso. Agora, dá uma olhada aqui comigo na questão, na alternativa letra C da questão número 4. E a letra C, olha comigo, letra C vai nos dizer o quê? Diz assim, uma urna contém 3 bolas brancas numeradas de 1 a 3. Então, olha só, bolas brancas numeradas de 1, 2, 3. E contém, pessoal, 6 bolas pretas numeradas de 1 a 6. Contém bolas pretas numeradas
de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o que nós temos na urna. E aí o enunciado vai pegar e vai nos perguntar o seguinte: uma bola é extraída ao acaso. Então, eu vou pegar uma bola ao acaso, dá uma olhada. Você tem 3 bolas mais 6, ao todo nessa urna, a priori, nós temos 9 bolinhas. Ele vai pegar e vai dizer o seguinte: se for sorteado um número ímpar, olha comigo, se foi sorteado um número ímpar, pode ser 1 branco, 3 branco, pode ser 1 preto, 3 preto ou 5 preto, tá ok? Essa é a relação que a gente tem lá. Aí ele vai dizer o seguinte: qual é a probabilidade de ter saído uma bola branca? Olha uma coisa, isto aqui é uma probabilidade condicional. E ela vai nos dizer o seguinte: probabilidade de que tenha sido sorteada uma bola branca, sabendo que a bola sorteada foi o quê? Foi ímpar. A definição desse caso é número de intersecção de bola branca com resultado ímpar dividido pelo número de resultados de bola ímpar, certo? Dividido pelo número de resultados de bola ímpar. Me responda uma coisa, o nome disso é probabilidade condicional. Probabilidade de branca sabendo que era ímpar é... Pessoal, quantas bolas são brancas e ímpares ao mesmo tempo, professor? 1, 2. Num total de quantas bolas ímpares nós sorteamos? Professor, sorteamos 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta nesse caso, pessoal, é 2 chances em 5 e não, como diz a alternativa, 2 chances em 9. Logo, item letra C também é um item o quê? Também é um item falso, certo? Letra C também é um item falso. E eu vou ocupar esse espaço que está colocado aqui embaixo. Dá uma olhada comigo para a gente fechar a questão 4. Ela diz assim, letra D. O novo Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, conta com 24 portões de acesso e foi palco de 10 jogos durante o torneio olímpico. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de possibilidades existentes de um torcedor entrar por um portão e sair por outro diferente... Pessoal, quantas chances o cara tem para entrar no estádio? 24 possibilidades, porque o estádio tem 24 portões de acesso. E aí para pensar, se ele tem 24 possibilidades de entrada e ele quer entrar e sair por portões diferentes, me diga, na hora de entrar ele tem 24 escolhas, mas na hora de sair sobram quantas possibilidades? Uma menos, então sobram 23 possibilidades. Então eu tenho aqui 23 possibilidades. A resposta, pessoal, vai ser o quê? A resposta é 24 vezes 23, que vai nos dar exatamente, veja só, 552 resultados, né? 552 maneiras diferentes desse sujeito entrar e sair do estádio sem usar a mesma porta. Consequentemente, letra D, pessoal, também é falso, porque ele está dizendo lá que o resultado é 576, e isso é uma solução falsa, ok? Logo, a única alternativa correta nesse caso é a letra A, perfeito? Única alternativa correta é a letra A, legal? Ok? Essa é a questão número 4 e eu fiz ela de uma forma bastante abrangente, falando de ideias diversas, né? Tô usando aqui uma outra questão que apareceu na Federal de Santa Catarina pra gente... a gente não tá aqui para adivinhar o que vai cair na CAF. Tá aqui para falar de coisas com boas chances para que a gente veja na prova da CAF, ok? Agora, dá uma olhada. Essa é a questão número 4. Enquanto eu apago aqui, eu quero te dizer o seguinte. Nós teremos... revisão aí no sábado, uma ideia diferente, e eu vou trazer um amigo lá do Rio para falar de química com a gente, ok? Vamos ver se vai dar tudo certo, se a transmissão vai funcionar, mas teremos um amigo aqui para falar de química e fazer uma revisão junto com a gente. Eu quero que você veja a questão número 5, e a questão 5 diz o seguinte, você está vendo ela aí, o enunciado diz: o gráfico a seguir é de uma função polinomial de primeiro grau e descreve a velocidade de um móvel em função do tempo t. O gráfico que nós vemos, pessoal, eu vou fazer um esboço desse gráfico da questão número 5. O gráfico da questão 5 está colocado aqui, olha só, é um gráfico crescente e o ponto de partida deste gráfico é 50.
Então, olha só, começa aqui em 50, esse gráfico cresce, este ponto aqui vale 50, depois nós temos lá em cima um ponto que vai valer 55, certo? Um ponto que vale 55. Temos aqui, pessoal, um ponto intermediário, que está colocado aqui, olha só, e a base aqui, desculpa, 55 é aqui, aqui vale 10, aqui vale 6. Essa é a informação que nós temos, certo? Essa é a informação que a gente tem e eu não sei esse ponto que está colocado aqui. O enunciado vai nos contar o seguinte: assim, no instante t menos 10 horas, o móvel está... Desculpa, no instante t igual a 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora, por exemplo. No instante, pessoal, zero, que é quando eu comecei a analisar essa história, o móvel estava a 50 km por hora. O enunciado vai pegar e vai nos dizer o seguinte: sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal t e a semi-reta que representa a velocidade, que é a função do tempo. Essa ideia que a gente está falando, pessoal, está representada aqui, ó. Essa é a relação sombreada que você tem na figura original. O enunciado quer dizer o seguinte: dessa forma, a área achurada no gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel no instante de 6 até 10 horas. O que vai acontecer ali, pessoal? É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetros do instante 3 até o instante 9 é igual a quanto? Do instante 3 até o instante 9 é igual a quanto? Me responda uma coisa. Isso que nós estamos vendo aqui é uma função de quê, pessoal? É uma função de primeiro grau. Se essa relação que está colocada aqui é uma função de primeiro grau, uma função de primeiro grau, na sua forma básica, é y igual a a que multiplica x mais b. O que você tem? Olha comigo. Você tem aqui um primeiro ponto, e este primeiro ponto, eu vou pôr ele aqui embaixo, ele tem o quê, pessoal? 0 para x, 50 para y. Primeiro ponto, 0 para x, 50 para y. Tem um ponto aqui que a gente não sabe, e tem ainda, pessoal, olha só, um outro ponto aqui, que é 10 para x e 55 para y, certo? Um outro ponto colocado lá, que é 10 para x e 55 para y. Pois bem, ele quer saber, pessoal, qual é a distância percorrida pelo móvel do instante 3 até o instante 9 horas. Pois bem, se a gente pensar nessa relação, eu quero que você me responda o seguinte: o que é que a gente vai fazer aqui? Quando eu ponderar sobre essa ideia, eu tenho uma reta. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer um sistema e resolver essa reta, ou eu posso usar geometria analítica. Se eu usar geometria analítica, me responda: quantos pontos, deixa eu colocar aqui, quantos pontos da reta nós temos? Olha, temos um ponto e temos 2 pontos da reta. Você pode calcular a equação da reta por determinante, vai ficar mais fácil, olha. Eu vou dizer que o primeiro ponto é 0,50, eu vou por aqui, ó. Faz assim, 0,50. O segundo ponto é 10,55. Aí você coloca aqui x e y e repete o primeiro, que é 0,50. Tudo isso é igual a zero, certo? Tudo isso é igual a zero. Consequentemente, vamos fazer a multiplicação. 0 vezes 55 dá 0, 10 vezes y vai nos dar 10y, x vezes 50 vai nos dar 50x, na diagonal principal secundária. 10 vezes 50 vai nos dar 500, vem para cá, menos 500. X vezes 55 vai dar 55x, vem para cá, menos 55x. Tudo isso igual a zero. Organizando as coisas, olha comigo. 50x menos 55x vai te dar menos 5x. 10y é 10y. Tudo isso menos 500 igual a zero. Nós poderíamos dizer que 10 vezes y é igual ao que, pessoal? 10 vezes y é igual a 5x, tudo isso mais 500. Vamos dividir essa expressão toda por 10, e ao fazermos isso nós temos que y é igual a x dividido por 2, 5x sobre 10, tudo isso mais 50. Essa é a função que representa essa ideia que está colocada aqui. Se a gente sabe disso, eu quero agora que você me responda o seguinte. Olha só,
Quando eu te disser que o tempo aqui, pessoal, vale 3, quando eu te disser que o tempo vale 3, você vai pegar e vai pôr aqui para mim, ó. Se o x for 3, 3 sobre 2 vai nos dar quanto? Vai nos dar 1,5. 1,5 mais 50 vai nos dar 51,5. Quando eu te disser, que o tempo vale 9, você vai pegar e vai colocar o 9 lá. Se eu colocasse 9 aqui, 9 sobre 2 ia nos dar o quê? 4,5. Então, lá em cima, nós teríamos 54,5. O que vai acontecer? Você pode trabalhar de 3 a 9 e calcular, pessoal, eu vou trocar a cor dessa história, e calcular, olha comigo, esta área que está aqui, porque esta área que está colocada aqui é responsável, olha só, esta área laranja toda é responsável pelo deslocamento entre o quê? Entre o 3 e o 9. Me responda uma coisa. Quanto é que vale, pessoal? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Ó, isso vem aqui. Quanto é que vale a altura? Porque, olha, esta figura que você está vendo lá, eu vou botar ela em pezinho aqui. Essa figura que você está vendo aqui é um trapézio. E este trapézio vai ficar colocado da seguinte maneira. Me diga, de 3 a 9, quanto vale a base aqui, professor? De 3 a 9, isso vale 6. Aqui tem ângulos 90 e aqui tem ângulos 90. Me responda, de 0 até 51,5 quer dizer que a base menor é 51,5. Quer dizer que a base maior é 54,5. Então, 54,5. Me responda, como é que se calcula a área de um trapézio, professor? A área de um trapézio é igual a 1/2 que multiplica base menor 51,5 mais a base maior 54,5 vezes a altura dessa figura, certo? Vezes a altura. Em outras palavras, você vai me dizer que a área, deixa eu soltar umas canetas aqui, você vai me dizer que a área, olha só, é igual a 1/2 que multiplica, pessoal, 51,5 mais 54,5 vai nos dar exatamente 106. 106 vezes 6, ou seja, 6 dividido por 2, que vai nos dar 3. A área, pessoal, é igual a 106 vezes 3, que vai nos dar 318, é a medida, 318 metros. Por que vai dar metros essa história? Porque, olha só, a base, pessoal, está em horas. E essa medida aqui está em quilômetros por hora. Desculpa, nem é metros, é quilômetros. Então, o que vai acontecer? Quando a gente multiplica quilômetro por hora, o que sobra para nós são quilômetros. Então, a área para esse tipo de relação vai ser dada em quilômetros. Porque, olha, isso daqui é uma estrutura horária, certo? Eu estou falando de velocidade e aqui eu estou falando de tempo. Por causa disso, a ideia vai ficar desse jeito. É um princípio lá da física e é importante perceber que, na verdade, a gente está trabalhando com matemática básica. Detalhe, por que é que eu não usei essa relação? Para evitar a construção de um sistema. Toda vez que eu tiver 2 pontos de uma reta, eu posso fazer o determinante e eu ganho, inclusive, tempo considerável com essa ideia, legal? Ok? Essa é a questão número 5, uma questão mais envolvente. Quando a gente olha aí as provas da CAF, a gente sempre vê provas extensas, então não dá para negligenciar ideias, né? Não espere questões rápidas. Às vezes elas são meio trabalhosas assim. Em seguida... Ok, olá, tudo bem? Veja só, nós vamos dividir essa aula em 2 pedaços, porque ela acabou ficando mais extensa do que eu imaginava. Eu estou gravando isso depois de ter gravado a aula inteira e a gente vai dividir ela aqui. Então nós ficamos com a primeira parte até aqui e continuamos no próximo vídeo que vai sair amanhã para que você consiga ter isso dividido em 2 momentos, ok? Legal? Meus caros, grande abraço, até mais. Nos encontramos na próxima aula. Essa é a parte 1 da revisão ACAF, ok?